Seja bem-vindo, meu amado irmão, seja muito bem-vinda, minha amada irmã. Estamos aqui hoje, dia 3 de dezembro, para meditar o Evangelho que a Santa Igreja nos traz. Então, estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus 7, versículo 21 ao 27. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Estas são para nós palavras de salvação. Muito bem, nós estamos na primeira semana do Advento, um tempo onde a igreja nos convida à conversão. E este evangelho, ele é muito propício para nós mergulharmos nesse espírito de conversão. Começando logo no versículo 21, quando o Senhor nos exorta que nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Imediatamente nos lembramos de duas frases de santos que são muito próximos à nossa vocação. Primeiro uma frase de Santo Antônio de Pádua, quando ele fala que cessem as palavras e falem as obras. E uma frase de Santa Teresa de Calcutá, que nos diz que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Vamos meditar um pouco essas duas frases, né? Primeiro a frase de Santo Antônio, cessem as palavras e falem as obras. Aqui, neste versículo, Cristo fala que aquele que faz a vontade de meu Pai é esse que entrará no reino dos céus. O que faz, perceba que fazer é um verbo. No Evangelho de São João, capítulo 1, o evangelista chama Jesus de verbo. Então, Jesus Cristo é o verbo de Deus. Nós somos chamados à ação, certo? Nós somos chamados à ação. O próprio ser que nós tanto falamos em nossa comunidade, que nós precisamos ser, é um verbo. Então, é o verbo. E no verbo nós precisamos nos mover e no verbo nós precisamos ser. E no verbo, que é Cristo, nós precisamos fazer, realizar as obras de misericórdia para que os homens, vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, mais do que discursos, mais do que apresentar a doutrina, nós precisamos fazer, mostrar ao mundo, mostrar à humanidade as obras de misericórdia, não para mérito nosso, não para reconhecimento nosso, mas para que o Pai que está nos céus seja glorificado. De palavras o mundo está cheio, de palavras o mundo está cansado. E estava cansado já na época de Santo Antônio de Pádua, este nosso santo baluarte que nos exorta a fazer, a realizar obras concretas de misericórdia, obras concretas de amor. E essa fala de Santo Antônio está em perfeita e em profunda comunhão com o Evangelho de hoje, com aquilo que Jesus Cristo nos ensina. Como também está em perfeita comunhão com o que Cristo nos ensina a frase de Madre Teresa, quando ela fala que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Não que Madre Teresa esteja fazendo uma espécie de juízo onde ela coloca o
o fazer, o ajudar de uma forma superior à oração. Não é isso. Mas ela está exatamente mostrando aquilo que Cristo nos fala neste Evangelho. De que não é o falar que nos salva, não é o falar que gera salvação, mas é a ação. De novo, nós precisamos agir e nós precisamos ser no Logos, que é Jesus Cristo, no Verbo de Deus. E é nesse contexto que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Porque eu posso, com os meus lábios, falar: Senhor, Senhor, eu te amo, Senhor, olha para mim, Senhor, quero dar a minha vida para ti. Os meus lábios, eles podem professar isso, mas as minhas ações, o meu testemunho, a minha vida precisa estar em comunhão com aquilo que eu falo. Seguindo aqui este Evangelho, nos versículos em diante, Cristo fala sobre edificar a casa sobre a rocha. Nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. E qual é a rocha sobre a qual nós precisamos edificar a nossa casa? É Jesus Cristo, nosso Senhor abandonado. É sobre Ele que nós precisamos edificar a nossa casa. Perceba que o salmista, ele fala: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. E qual foi a pedra que os pedreiros rejeitaram? Foi Cristo. Cristo não foi aceito pelo seu próprio povo. Ele foi ao povo eleito, ele veio ao povo eleito, ao povo escolhido, e ele não foi aceito pelo próprio povo que esperava um Messias libertador, alguém que iria romper com a dominação romana. Então, por não ser o Deus que eles queriam, eles rejeitaram Cristo. E hoje, como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, hoje nós também somos tentados a fazer esse mesmo movimento de rejeitar Cristo, porque Ele se apresenta para nós no mais abandonado e incomoda, nos desinstala, olhar para o Senhor e Ele está ali, numa situação de profunda miséria, numa situação de profundo abandono. Então, muitas vezes nós somos tentados a virar a cara, a ser indiferentes. Mas não caiamos, meus irmãos, no mesmo erro dos nossos irmãos na época em que Jesus se encarnou, há 2000 e tantos anos atrás. Não caímos no mesmo erro de rejeitar o Senhor, de não edificar a nossa casa sobre essa rocha que é Ele. Nós precisamos sim edificar a nossa casa sobre Cristo, sobre o nosso Senhor abandonado, e deixar que Ele frutifique todas as áreas da nossa vida, sejam elas quais forem. Se você trabalha, que o Cristo abandonado frutifique no seu trabalho. Se você é missionário, que o Cristo abandonado frutifique na sua oferta de vida missionária. Nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha que é Cristo. E neste tempo de advento, é um tempo muito propício para você se examinar, se autoexaminar e pensar onde você está edificando a sua casa, sobre o que você está edificando a sua vivência. Será se é sobre Nosso Senhor abandonado? E se a sua resposta for não, este é o tempo favorável para a sua conversão. Não deixe passar a graça deste tempo. Converta-se, edifique a sua casa sobre Nosso Senhor abandonado. Se lance. Eu não sei por onde começar. Não tem problema, comece pelo pouco, comece devagar, comece tendo um encontro com o Senhor naquele mais abandonado, mas comece hoje, não deixe para depois. Então, esse é o tempo favorável para você examinar sobre o que ou sobre quem você está edificando a sua casa. Nós somos muito tentados a edificar a nossa casa sobre nós mesmos, sobre o que nós queremos. Mas veja bem, aqui, ao final do Evangelho de hoje, Cristo nos deixa um alerta. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Em algumas traduções nós temos a palavra completa. Completa foi a sua ruína. Então veja só que alerta que o Senhor nos traz neste tempo propício do Advento, quando nós não edificamos a nossa casa sobre Ele, que é a rocha. A nossa ruína, ela não vai ser pequena, ela vai ser grande, ela será uma ruína completa.
Então não edifiquemos, meus irmãos, a nossa casa sobre os valores do ter, do poder e do prazer. Não edifiquemos a nossa casa, muitas vezes, em cima de valores que são até bons, que são valores lícitos, como é o valor da família, o valor do trabalho, mas que sem Cristo, e para nós, Obra Lumen, sem Cristo abandonado, se torna estéril. Então, peçamos a intercessão da Virgem Maria, ela que em todas as ações da sua vida foram edificadas sobre o Senhor, a partir do Senhor. Peçamos a intercessão dela para que ela nos conduza neste tempo do Advento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.